Pontos corridos não mentem, o time que soma mais pontos é o melhor da competição e o Flamengo termina a primeira metade do Campeonato Brasileiro assim. Vamos debater os motivos que levam o Flamengo a essa liderança com um jogo a menos em relação ao vice-líder hoje, o Cruzeiro. Sou um admirador do trabalho do Felipe Luiz. E além dele, o que explica o Flamengo com essa vantagem é o material humano, a qualidade do elenco que é muito superior, por exemplo, à do Cruzeiro. Então, mesmo quando o modelo de jogo não funciona, o Flamengo não atua bem, ele tem tanta solução individual, tem tanto jogador, que ele consegue, ele dá um jeito de somar pontos. É muita qualidade ali. Ninguém hoje no futebol brasileiro se equipara ao Flamengo em termos de elenco. O Cruzeiro tem um ótimo time titular. Não tão bom quanto o Flamengo, mas um ótimo time. E não tem, mas nem de longe, o mesmo elenco. Então, para somar tantos pontos, para fazer um primeiro turno tão bom, o Cruzeiro depende muito mais de um modelo de jogo funcionar. O Cruzeiro está mais sujeito a chuvas e trovoadas do que o Flamengo. Agora, sim, em termos de qualidade de jogo, o time que eu mais gosto de ver jogar, o que é sempre subjetivo, né? O critério objetivo são os pontos somados, o Flamengo é o melhor, não se discute. Mas nesse critério subjetivo, o time que eu mais gostei de ver jogar foi o Cruzeiro nesse primeiro turno. E talvez prova disso seja o desempenho da equipe mineira contra os 6 primeiros colocados. E ele é impressionante. Com muita autoridade, o Cruzeiro derrotou Flamengo, Palmeiras e Bahia em casa. Amassou o Botafogo fora. E o Mirassol, que hoje é o 6º, também foi derrotado numa outra fase do Cruzeiro, quando o time ainda não estava estabelecido, mas também ganhou do Mirassol com o Cássio pegando pênalti no Mineirão, lá no começo do campeonato. Se ninguém tem o desempenho do Cruzeiro contra esses times da elite, ele foi disparado o que melhor enfrentou os times da elite, o Cruzeiro, por outro lado, deixou pontos no caminho para times da parte de baixo da tabela. Inclusive, ele vem de 2 derrotas em casa para Ceará e Santos, ambas de virada. E vi muita gente frear a empolgação com o Cruzeiro, até descartar momentaneamente o Cruzeiro da briga por causa desses 2 tropeços em casa. A minha empolgação não freia por causa disso. Até porque entendo que o Cruzeiro jogou melhor contra o Santos nesse domingo do que, por exemplo, o Palmeiras contra o Ceará. Mas o Palmeiras ganhou, o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro parou em defesas sobrenaturais do Brazão, goleiro do Santos. Mas a qualidade do jogo, para mim, estava toda lá ainda, na equipe do Leonardo Jardim. E agora chegou o Palmeiras, o 3º colocado por pontos ganhos e seria o 2º por pontos perdidos, porque ele tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Se um time em crise está tão próximo da liderança, se um time em crise, que está jogando muito abaixo do que pode, consegue ser tão competitivo, imagina se o Palmeiras melhorar a qualidade do seu jogo e se encaixar. É por isso que eu projeto um segundo turno espetacular, com esses 3 brigando pelo título. Mas tem um outro fator que não depende tanto do elenco, nem do que hoje eles jogam. Tanto o Cruzeiro, como Flamengo e Palmeiras, esses 3 eles disputam copas simultâneas